Olá, eu sou a Débora Braga. Eu sou Eduardo Reis. E esse é o Pode Entrar, a casa é sua. Hoje recebendo Marcelo Fiuza. Seja bem-vindo. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Marcelo, que é corretor de imóveis de alto padrão e também proprietário da Parking Box. Isso. Marcelo, conta um pouquinho aí pra gente da tua vida. Quero saber quem é o Marcelo. Você é daqui de Fortaleza mesmo? Começou a trabalhar já no mercado imobiliário? Eu sou do mercado imobiliário, do que a gente chama da velha guarda, né? Sou bem antigo, digamos assim. Eu estou no mercado há mais de 20 anos, no mercado imobiliário. Mas eu caí no mercado imobiliário por um convite. A história é interessante porque eu não tinha ideia que eu ia trabalhar nesse mercado. Na verdade, eu costumo dizer que eu sou um arquiteto frustrado. Gosto muito de design, gosto muito de arquitetura. E lá atrás a ideia era essa. Tanto é que quando eu fui fazer o antigo vestibular, eu estudei para fazer arquitetura. Agora, o conselho do papai... Está muito longe? O conselho do papai, que eu sei que todo pai quer o melhor para os seus filhos, mas o conselho dele foi, digamos assim, foi interessante, mas foi árduo, porque ele disse assim, você faz o seguinte, vou lhe dar uma sugestão. Naquela época a gente tinha um teste de aptidão, não sei se vocês sabem o que é isso. Antigamente, para você ser arquiteto, você tinha que mostrar que tinha aptidão para desenhar. E existia um curso para isso e uma prova para isso. E como era uma prova seletiva, muita gente caía. E aí você tinha a opção de fazer uma segunda opção. Ou seja, você se inscrevia para arquitetura e podia fazer uma segunda opção, caso você não passasse nesse bendito teste. E você treinava para isso, e assim eu fiz. E aí eu coloquei como segunda opção engenharia, porque o papai sugeriu isso, você faz a arquitetura, mas se você achar que se nós não conseguirmos passar, você faz engenharia. E aí você assina como engenheiro, e você vai continuar fazendo seus projetos. A ideia era show. E assim foi feito, eu realmente vacilei, eu sabia desenhar, mas eu interpretei errado uma questão lá e não passei no tal do teste de aptidão. E caí para a engenharia e entrei na engenharia. Meu amigo, engenharia não tem nada a ver com arquitetura. Rapaz, eu fiz 2 anos de engenharia mecânica na Unifor. Pronto, então você sabe o que é pesado. Quando chegou em cálculo 4... Integral, derivado. E até hoje não sei para que serve isso. Não, você vai abrir mão de conchete. Eu me perdi completamente. Só que, para ainda ficar mais difusa a coisa, eu entrei no escritório de arquitetura do Luiz Fiuza, que na época era o arquiteto mais conhecido aqui de Fortaleza, e ele tinha uma parceria muito forte com o João Fiuza. Então eu comecei, na verdade, a minha vida profissional fazendo a engenharia e dentro do escritório de arquitetura. Bem, para ser breve, eu saí do escritório do Luiz, fui autodidata nessa parte de computação, cheguei a trabalhar com isso, inclusive na parte comercial, e acabei montando uma agência de publicidade. Isso eu estou sendo bem rápido aqui para a gente não perder muito tempo em cima disso. Mas você concluiu a engenharia? Estava lá ainda fazendo engenharia, e no meio do processo ainda houve uma mudança, eu caí para a administração, porque eu tive um primo, que ele... Era só o que faltava, bebo descendo ladeira, só que faltava empurrãozinho. Ele chega e disse assim, rapaz, eu estou cansado da engenharia, tu quer mudar comigo? Não, eu disse, bora, amanhã. A gente foi para a administração, e tanto é que eu me formei em administração. Mas nesse processo ainda de imigração, eu tinha aí isso virou um birô de serviço virou uma agência de publicidade pequenininha, e eu comecei a atender boa parte das construtoras aqui locais. Então, o próprio João Fiuza, da Diagonal, que foi um grande... o próprio João e o Luiz, na verdade, são 2 tios do mercado imobiliário, e eles 2 foram os que primeiro abriram a porta para mim do mercado imobiliário, mas eu estava no mercado imobiliário como designer, né? Tem alguém da família Fiuza que não seja do mercado da construção civil? É quase uma máfia esse negócio, né? Nasceu Fiuza, tem que ser da construção. Então, aí eles começaram a me dar oportunidades e isso virou uma pequena agência de publicidade, e eu comecei a fazer eu atendi algumas boas construtoras aqui em Fortaleza com uma agência de publicidade. Até que apareceu o Ricardo Calu, da WR Engenharia, hoje é uma construtora renomada aqui também. Fiz um trabalho para ele, acho que ele gostou do meu trabalho.
E ele acabou me fazendo um convite de eu ir fazer a gerência comercial dele. Eu disse, Ricardo, eu não trabalho no mercado imobiliário. Você não trabalha hoje, mas você pode trabalhar amanhã, qual o problema? Eu disse, mas não entendo do mercado imobiliário. Eu entendo porque dos folders que eu faço, eu entendo, obviamente, porque eu trabalhei no escritório do Luiz, eu sei mais ou menos como está um direcionamento de um estudo de viabilidade de um prédio, mas eu não sou corretor. Perdão. Aí ele disse, mas não se preocupa não. Veja quantos clientes você tem e distribua para alguns parceiros seus, faça o curso de corretor e venha para cá. Então, eu caí no mercado imobiliário a convite do Ricardo para justamente ajudá-lo na implantação, que a WR era de Juazeiro. E ele estava vindo para Fortaleza, começando a fazer os trabalhos aqui. Ele tinha pego um terreno muito grande para trabalhar, inclusive, que é onde é hoje o Verde, foi o Varandas Verde, ainda tem hoje um outro terreno, que era chamado era SEB, que era a Sociedade Evangélica Bíblica. Eu dei plantão e vendi lá no Verde. Com o Luciano Cavalcante, com o menino, com o Cezinha. E a gente... Nós nos conhecemos na César Rego. Foi? Foi. Legal. Trabalhei 10 quase anos todo episódio lá. a gente manda abraço. Vamos mandar abraço de novo, não. Não, mas eu mando um abraço, César Rego, Tiziano, André, todo mundo. Tiziano todos de lá, inclusive o Andrezão, né? Um abraço pro pessoal da família Fiuza, familiares, pra Joana. Se a gente for abrir agora para abraço, pode para a cidade toda. Pode ser a cidade, o episódio todo. Mas, voltando, aí o Ricardo me chama, eu vou trabalhar com ele e aí começa a minha fase como corretor nesse mercado imobiliário. Só que eu entro no mercado com uma certa bagagem positiva, porque eu vinha com a expertise do escritório do Luiz, um pouco da arquitetura, eu entendia como se movimenta, como é que se estudava para fazer um prédio, né? Como é que era o desenvolvimento daquilo ali, como é que se fazia o estudo de viabilidade para um terreno. Ao mesmo tempo, eu sabia também como montar uma campanha de marketing para o lançamento do empreendimento, que eu já tinha trabalhado como na minha agência. Então, quando eu entro no Ricardo, eu entro com essa bagagem e começo a trabalhar nessa ideia de desenvolver produto lá com o Ricardo e atender o mercado de maneira, vamos dizer assim, mais ampla, né? Mas, primeiramente, só para o Ricardo. Aí direto com os corretores, né? Diretamente com os corretores. E a gente fazia estudo de viabilidade lá. E aí foi nessa época, inclusive, que o Daniel Arruda, aí que estava começando já também a andar sozinho, né? Já tinha saído lá do escritório do Luiz. E aí, um dos primeiros prédios que eu peguei já desenvolvendo com o Ricardo foi... não estou esquecendo o nome do prédio agora, mas ele fica, não sei se é o Bruna Residência, que fica ali pertinho do... Tinha um portal da natureza e eu acho que é Bruna, não tenho certeza o nome, que fica ali por trás do Cinterum. Aí foi antes de mim. Sou como eu disse, sou antigo. Mas, como a gente estava falando, então, aí eu fico no mercado imobiliário durante esse período e a vida segue. Saio do Ricardo, começo a perceber que eu tenho como desenvolver produtos para o mercado. Aí eu cheguei peguei uma demanda, uma época, de alguns terrenos com a própria Diagonal. E a gente fiz uma venda boa na época para alguns terrenos. Isso, nós estamos falando aqui de 2007, talvez, 2006, 2007. E aí foi o momento, que foi aquela pergunta que você me fez agora até pouco, com relação a um período que eu passei sabático, né, que eu resolvi dar uma parada. Colocar aqui para... Estávamos conversando antes, mas colocar aqui para a audiência. Marcelo, fiquei sabendo que tirou um período sabático. Foi. Eu estava falando, eu não consigo tirar uma semana. Como é que foi isso, cara? Primeiro, que estalo foi esse? Eu quero saber, né? Eu quero saber como você se programou para conseguir isso. Tem que se preparar muito. Foi uma curiosidade bem interessante com relação a como é que eu tomei essa decisão, na verdade. Um parênteses, eu posso falar aqui da fé? Pode, sem problema nenhum. Tá. Então, foi uma coisa bem interessante. Logo que eu entrei no mercado imobiliário, a gente estava uma vida recém-casada ali, e foi um momento em que eu comecei vamos dizer assim, a gostar de ler mais as escrituras, né? de estudar mais. Eu sempre gostei de teologia, ainda gosto hoje. E eu ficava bastante incomodado pelo fato de,
quando estava estudando de manhã, ter que sair para trabalhar. Achava ruim isso. Mas tinha que trabalhar, não tinha jeito. E aí, Eduardo, eu me lembro um dia, eu bastante incomodado, e aí eu fiz assim, rapaz, como seria bom se eu tivesse a oportunidade de parar um tempo para estudar isso. Você tinha quantos anos, Marcelo? Eduardo, eu casei em 2099. Então, eu devia ter aí mais ou menos, eu casei com 27 anos. Eu devia ter uns 30 e poucos anos, porque eu tive a Sabrina com 33. Era a próxima pergunta. Você já tinha quantos filhos aí? Já estava casado? Eu estava casado, nós estávamos casados, que eu casei com 99, né? Entrei no mercado imobiliário em 2000, mais ou menos. Então, foi logo depois que eu casei, eu entrei no mercado imobiliário. Eu casei, tinha a minha agência e o Ricardo me chama para eu entrar no mercado imobiliário. Então, eu entro no mercado imobiliário recém-casado. Essa é mais ou menos a fase. E aí, nessa fase, eu já tinha a Sabrina e o Lucas, que é o meu segundo. Isso era mais ou menos, talvez, aí 2006, eu acho. Esse momento que eu falei aqui foi antes, foi logo no começo, eu não tinha nem filho ainda. Foi logo no começo do casamento. Mas o período sabático você já tinha? Já tinha os dois. Então, o que aconteceu 10 anos depois? Esse é o ponto que eu ia fazer o link. Então, eu fiz esse comentário com Deus, seria bom se eu pudesse ter um tempo para estudar. A vida segue. Aí aconteceu tudo isso que eu tinha acabado de dizer para vocês, de venda de terreno e tal. Aí com essa venda de terreno eu acabei ganhando o plantão também, negociei o plantão. Montei uma equipe, eu tinha 15 corretores. Estou batendo aqui na mesa de novo. Tinha 15 corretores. Na época, o Ricardo Bezerra estava... Acho que ele estava negociando com com a Lopes, estava sendo adquirido pela Lopes, então ainda era Lopes Imóveis. E a gente estava disputando o share de mercado dentro do plantão do terreno que eu havia vendido, que era o terraço, lá ali na cidade de Funcionários. E foi nessa época que eu estava ganhando mais, meu mercado estava aumentando, ou seja, eu estava crescendo financeiramente, mas a angústia estava vindo também junto. Então, era uma coisa que era... a gente acha que a angústia vem por causa da falta de recursos, não é bem verdade assim. E foi uma fase que aí eu comecei a ficar questionando assim, mas o que está acontecendo? Né? E aí eu me lembrei daquela pergunta que eu havia feito, aquela oração lá atrás. E aí foi quase como se eu tivesse ouvido assim, olha, você tá correndo atrás de quê? Olha a sua conta. Não está na fase daquele momento não que a gente está. Foi mais ou menos isso. E eu tinha, coincidentemente, recebido um convite ou uma indicação de um pastor amigo meu, pastor Bruno, sobre um seminário chamado Palavra da Vida, em São Paulo. E como eu gostava de teologia, eu tinha já ventilado. Mas eu estava preso ao fato de que eu agora tinha uma imobiliária com 15 corretores, tinha negociado um plantão maravilhoso e eu tinha um VGV gigante para poder a gente... terraço ali, eu lembro. Era. A gente... E o interessante, Eduardo... Desculpa te cortar. Eu visitei com os meus... Eu não era corretor. Eu acho que foi em 2008 isso. 2007. 2007, isso. Que eu lembro que eu ainda estava no colégio. Eu estava no terceiro ano em 2007. E eu visitei com os meus pais, que eles estavam vendendo um apartamento, e a gente visitou o plantão, que era um plantão que ficava na esquina. Assim, isso, por trás do... Era. Decorado, a gente visitou lá para comprar um apartamento. Pois é. E lá, aí a gente performou... Foi a primeira vez que eu montei uma equipe. O interessante naquela época, porque eu gostava de fazer as coisas fora da caixa. Eu chamei um irmão, um grande amigo e irmão, que foi o Rodrigo. O Rodrigo trabalhava com essa parte de treinamento de pessoas. E eu disse, Rodrigo, eu quero montar uma equipe. Ele disse, como é que vamos montar essa equipe? Eu disse, vamos buscar os corretores no Cresce. Aí ele disse, mas a turma não tem experiência. Eu disse, mas vamos dar experiência para eles. Porque eu não tinha como montar de uma hora para outra uma equipe. Eu não tinha o histórico. E eu tinha ganho o plantão. Como é que a gente vai fazer isso? Eu disse, tu conhece alguém que dá aula de teatro? Aí ele disse, eu vou atrás. Aí ele disse, pois vamos botar aula de teatro para esse pessoal. Esse pessoal perder a vergonha de falar. Eu quero que essas pessoas vão fazer da aula de teatro para eles performarem falando. Aí a gente explica o produto, trabalha bem o produto, e deixa eles falarem. O que falta é o cara quebrar o gelo do cara. E aí, com essa ideia, a gente deu aula de teatro para o pessoal começou a era uma equipe maior, a gente foi reduzindo, eu me lembro que eram 30 pessoas, e eu fui diminuindo, vendo que tinha mais performance.
E, obviamente, a ideia do teatro não é para enganar, mas é para... Claro, né? Porque não faz sentido. A gente fez curso de teatro para executivo. Cara, a gente fez teatro Muito para executivos, eu fiz de microexpressões faciais, linguagem corporal, tudo isso daí que agrega na relação interpessoal na hora da venda é super válido e faz um diferencial absurdo. De oratório você fez de oratório também. eu fiz duas vezes. Eu falei essa questão deu um parêntese na história do teatro, porque às vezes pode ser que o cara tenha meio fake, né? Não, a ideia não é isso. A ideia é que o cara se solte para falar. Desenvoltura. Desenvoltura. É desenvoltura. Os colegas que tiveram assistido, que tiverem equipes, é muito bom você fazer teatro. Você Perfeito. sentar dois colegas juntos, 2 estagiários, quem está trabalhando, isso daí foi... Acho que na época ninguém fazia, né? Não. Eu não tinha conhecimento que alguém tinha feito. Tanto é que aí vem o resultado. A gente performou de igual para igual com a Lopes. E a Lopes Imóvel já tinha uma tradição enorme. E acabou que a gente estava ali dentro do plantão, do share do plantão, era pau a pau as vendas. Minha turminha nova, turminha de cresce, tudo recém-nascido. E a gente performou bem. E aí vem um incômodo. Né? Aí eu disse, e aí, o que eu vou fazer agora? Equipe montada, plantão aí, eu ganhei o plantão, vou chegar para a diagonal, vai ser uma falta de profissionalismo enorme. Não, vai ser, sinceramente, uma loucura. Porque era o momento em que o mercado estava se aquecendo, você performando bem, com a equipe top, bem treinada, pegando um plantão massa. Meu irmão, aí foi loucura. Agora que eu quero saber mesmo. Que sua cabeça. Não, mas não foi um momento fácil. Não foi um momento fácil. Mas eu sabia que tinha um incômodo, tinha. Tinha um incômodo ali que estava... tanto é que quando eu tomei a decisão, muita gente me chamou de doido mesmo. Isso foi fato. Muita gente chegou e disse, mas como é assim? Tu vai parar, vai aperta, para que eu quero descer? Eu disse, é isso aí, para que eu quero descer. E eu sabia que eu tinha que tomar essa decisão. Né? Era uma decisão que... Mas, enfim, eu cheguei a um momento em que eu olhava para um lado e disse, eu contava o VGV. Eu disse, putz, é sério. Eu olhava pelo outro lado e disse, sim, mas seria muito bom eu passar um ano parado. Sabe aquela sensação de que você... Eu digo isso para quem eu conto, eu sempre, era a melhor ilustração que eu sentia na época. Eu me sentia como um caminhão descendo ladeira abaixo, com pouco freio no tambor. Eu ia ganhar o mundo, assim, para poder crescer e bombar e começar. Eu achava que ia ganhar muito dinheiro, né? E ia mesmo. Mas aquilo ali estava me deixando um pouco preocupado. Se aquilo ia ser uma bênção, ou uma coisa boa, ou uma coisa ruim no final das contas. Eu saberia lidar com aquilo ali? Eu achava que não estava tão preparado assim. Tanto é que eu acho que foi aí porque Deus começou a me incomodar. Bem, fato é que tive que tomar a decisão. E a confirmação da decisão, ela veio, curiosamente, 2, 3 dias depois, eu não lembro ao certo. Hoje eu não sei se fui eu que liguei para o Ricardo, ou foi o Ricardo que me ligou, porque eu não tinha como passar para frente o plantão. Primeiro que para ganhar o plantão, a Diagonal era muito seleta com relação a dar o plantão para alguém. Eu já tinha sido uma negociação cansativa não, dura em eu entrar no plantão. Porque só o Ricardo que trabalhava só o Ricardo trabalhava com a Diagonal naquela época, pelo menos para esse produto. Então eu entrar já era difícil ali. Aí eu me lembro que o João disse, tudo bem, você vai entrar, mas você tem que performar. Se não performar, tá fora. Eu disse, não, justo, ok. E depois que está performando, chegar, não quero mais, ia ser muito ruim para mim. Tanto é que essa era uma coisa que pesava bastante. Porque eu tinha um compromisso também com o João e com a Diagonal em si, né? Não era só eu não quero mais. Eu tinha me comprometido em dar sequência. Mas eu sabia que eu precisava fazer isso. Aí eu fui conversar com o Ricardo sobre isso. Aí eu não lembro se foi ele me ligou. O fato é que quando eu cheguei para conversar com ele disse, Marcelo, vem aqui no meu escritório, ou eu pedi para ir lá, não lembro. Eu sei que quando eu entrei na sala dele, eu fui conversar com ele, eu não sei se ele lembra disso. E ele chegou logo dizendo assim, Marcelo, não tinha um negócio para tu? Eu disse, não, eu ia conversar contigo, mas tudo bem, fica à vontade. Aí ele disse, deixa eu dizer logo uma coisa para tu, esse stand é pequeno para nós dois. Aí eu disse, certo, mas o que você quer dizer com isso? Cara, não dá para a gente ficar nós dois lá não. Faz o seguinte, saia do stand, eu vou ficar só. Se você quiser botar sua equipe comigo, você bota. Se você quiser pegar a sua corretora e levar para outro canto, eu fico um plantão e tudo que eu vender eu lhe dou a sua parte.
Aí foi essa hora que eu assim, Senhor, é tu? Entendeu? Eu fiquei assim, puxa. Então isso é a confirmação do que eu precisava, da decisão que eu queria tomar. Então na verdade eu tomei a decisão de ir e no final das contas essa decisão eu fui sendo pago para ir. E aí é onde que eu vi que assim que era realmente a confirmação que eu devia ir, né? Então é como se assim abri mão e ele deu em dobro, né? Ou seja, já tinha dado como perdido. E aí assim foi. Aí eu fui para São Paulo dessa forma. E foi um ano espetacular. E muita gente comentava isso, ó, mas é loucura. Não vai passar um tempo sem trabalhar, é isso mesmo. E a Suzana, mas vai só? Disse, não, vai todo mundo junto. Aí eu conversei com a Su, obviamente isso antes, com a Suzana. E a Suzana concordou, né? E ela também topou, e tinha que levar os meninos, a gente ia ficar num local lá alugado, porque o seminário lá é uma faculdade teológica, em outras palavras. E tem a área dos casados, tem a área dos adolescentes. E a gente tinha que ir realmente de mala e cuia. E ela topou, ela fechou o escritório dela também por um ano e a gente foi para lá. Trabalhava com o quê? Arquitetura. Suzana é arquiteta, né? E aí, o interessante é que as pessoas diziam assim, mas tu vai parar um ano? Vai perder um ano? Aí eu disse, depende da perspectiva que a gente está dando. Não tem tanta gente que passa um ano investindo na área de trabalho para fazer um MBA, para trabalhar, vai para os Estados Unidos e passa um ano estudando na faculdade. Eu vou passar um ano estudando para a minha família, para a gente ter uma família melhor, para a gente ter para poder... Então, não deixa de ser um investimento também educacional. Só que não é com um fim, é com outro fim. Não é com fim econômico, né? Não é com fim econômico. Não é. Então, mas foi um ano fantástico. Então, foi um ano que a gente realmente deu uma parada. Um pouco... Eu vivi uma bolha, na dúvida, porque eu passei um ano... Imagina, é como se eu estivesse em retiro durante um ano. Um ano com aquelas mesmas pessoas, o mesmo crescimento, estudando junto, comendo junto, tal, e com um foco, Cristo. Então, essa foi o grande ganho, digamos assim, da minha vida. Tanto é que hoje, mesmo com o trabalho, é como se hoje eu sempre faço análise, antes e depois do seminário. É sempre existe essa divisor de água. Foi um divisor de água. Você falando, eu só lembrei de Abraão, né? Você fez o sacrifício, estava receoso. Quando você foi fazer o sacrifício mesmo, tinha aceitado a fazer, o jogo virou completamente e você saiu ganhando essa situação. Eu já tinha ouvido isso com relação a... Quando eu fui, eu me lembro um irmão da igreja falando assim... cara, tu é diferenciado. Eu olhava assim para mim, eu não estava sabendo como é que eu estava indo. Na verdade, não era eu. Eu não estava... Por mim, eu não teria ido, claro. É loucura você parar um ano e é engraçado que esse assunto voltou hoje com a nossa conversa, porque era uma coisa que estava bem apagada na minha cabeça, porque foi uma fase da minha vida, obviamente. Mas como a gente está relembrando tudo aqui, então... Eu realmente vejo o quão isso foi importante, porque, de certo modo, todas as vezes que eu vejo as dificuldades na vida, as intempéries, vamos dizer assim, o mundo ficando preocupante, digamos assim, é quase como se aquilo ali fosse uma âncora que foi jogada, sabe? Tanto é que eu tenho um cadernozinho de anotação que eu tenho assim, eu chamo as âncoras da fé. São versículos, são passagens, são coisas que me arremetem aos momentos de eu me estabilizar, quando a gente fica emocionalmente desestabilizado, preocupado. E esse momento foi um deles. Mas você pode perguntar, tá, Marcelo, mas você foi com... Qual é a motivação mesmo? A motivação era o quê? Era só... Eu te confesso que eu não sei. Deu uma vontade de... Eu estava conversando isso hoje com meu amigo Paulo Angelim. Eu almocei com ele hoje e a gente estava conversando sobre isso e a gente, curiosamente, falamos sobre isso.
Eu entendo que eu queria entender assim, qual é o meu propósito na minha vida. Eu queria assim, senhor, tá aqui. Vamos parar um ano. Eu vim para cá para quê mesmo? Para ser corretor? Eu vim para aqui para ser empresário? Eu vim aqui para ser pai? Qual é o propósito? Qual é o propósito de estar aqui? Então, eu costumo dizer assim, era botar a cara a tapa. Né? E acabou que a gente decidiu voltar. Obviamente, muitas possibilidades se apareceram naquela época, até porque você passa um ano falando ali de missão, de evangelismo, né? de reino. Então, acaba que você para repensar isso aí, mas a gente achou melhor voltar. E aí, quando eu volto, eu gosto de voo, ou pelo menos gostava. Eu estava fazendo aula de voo naquela época. Alguns amigos meus dizem que o problema foi a aeronave que eu escolhi que era errada, mas que eu queria fazer tirar o brevet de ultraleve, mas é um ultraleve diferenciado, porque é uma asa delta motorizada. E lá, Atibaia, fica perto de São Paulo, 80 km de São Paulo, é uma cidade de aventura, tanto de paraglider, parapente, asa delta. Então, tem muita coisa acontecendo, além do seminário que está lá, que é uma área, é um canto muito bacana para se viver, a área serrana lá. E aí, eu estou aqui, estou na oportunidade. Estou com possibilidade de fazer esse curso. Eu sempre tive vontade. Naquela época que eu estava mais envolvido, eu tinha vontade de utilizar a ferramenta como uma ferramenta aglutinadora para evangelismo, que é o que eu gosto. E aí o avião caiu. Eu estava na 13ª aula. A Suzana já tinha me dito assim, ó, eu não estou gostando dessa ideia. Não estou querendo. Geralmente, quando a esposa Com fala... certeza. Olhe... É o seguinte, eu vou dizer para quem, ó, realmente, se a esposa disser, pense 2 vezes, porque vai dar pepino. Vai dar pepino. É como diz meu filho, é igual a palavra de pai. No mínimo, é maldição. Acontece, bufo. Tá um solzão lá fora. Se disser para levar o guarda-chuva... Leve. Pronto, foi dito e feito. Mas aqueles... É uma asa delta, Eduardo, mas ela é um cockpit com... É tipo aqueles mini bugzinho que tinha com a asinha, né? Não é o trike, ele é um triciclo, com uma hélice atrás, um motorzão atrás, você senta como se fosse uma moto, uma na frente e outra atrás, e você controla como o triângulo da asa delta. Mas você larga do chão, decola. E solo? Vai sozinho? Solo. Motor ligado, full motor, sobe e voa normal. O voo é fantástico. Não tem coisa mais gostosa do que isso. Porque a sensação de... liberdade. Você faz aqui, puxa a asa, que ele inclina aqui, você não tem nada. É só você e o vento na cara. É um voo maravilhoso. E você não precisa pular da pedra. Você sai do chão. Enfim, eu estava na 13ª aula e o piloto, na época, obviamente não vou falar o nome dele aqui, por questão de ética, mas ele era o instrutor. Eu estava no momento de fazer pane simulada, que a gente pousa sem motor. E eu tinha acabado de fazer um pouso sem motor. Mas eu cheguei muito forte no chão, e aí eles querem um pouso mais manteiguinha. Resumindo, ele foi mostrar como é que é, ele assumiu o controle, apesar de eu estar no banco da frente e no banco de trás, ele consegue controlar por trás, mas ele não fez o procedimento que era para ser padrão, subiu muito rápido, cortou o motor muito rápido. E resumo da obra, a gente caiu na cabeceira da pista, estol de asa, quando você perde sustentação e ele cai. Nós caímos a uma altura de 20 metros mais ou menos, só que com o motor cheio, porque ele queria ver se levantava o bico e não deu tempo. E nessa brincadeira eu quebrei pé, mão, mas o fato é que eu tinha, porque eu estava achando que dava para ser, e a Suzana não dá, não vai, e eu já tinha realmente umas 2, 3 vezes antes de fazer como é que se diz, a aula, eu ia no quarto, beijava os meninos, que estavam dormindo, e aquela sensação de, será que eu vejo ele de novo ainda hoje? Foi 2 vezes, passou esse sentimento no coração. Eu não sei se era porque a Suzana já estava me falando, né? O fato é que eu disse, tá bom, Senhor, vamos orar sobre isso. Aí eu escrevi essa oração. Senhor, eu vejo a oportunidade aberta, é uma decisão, eu sei que a Suzana não está querendo, mas eu estou vendo que é uma oportunidade, assim, eu queria usar realmente, de uma certa maneira, usar o hobby para, sei lá, pegar uma asa delta dessa e ir para o interior, fazer alguma atividade na época. Uma ação.
Obviamente, tudo que eu estou falando aqui, eu estou falando 13 anos depois, tá? Né? Tem muita coisa que aconteceu lá atrás que hoje eu já não estou na mesma vibe, eu estou muito mais velho. Mas na época eu era um garoto aí de, sei lá, de 30, quase 40, nem menos de 40 anos, e eu tinha muito aventureiro. E aí eu fui nessa de orar. E a oração foi de manhã, 2 horas da tarde, 3 horas, eu estava na cabeceira da pista, a poeira caindo. Aí eu disse, Senhor, entendi, tá bem entendidozinho. O que eu pedi, perguntei para ele, se não é para ser, mostra de maneira bem clara, porque eu não estou entendendo. Mais claro que isso é possível. Eu disse, Senhor, eu não estou vendo, certo? Agora tu tá vendo? Eu não estou vendo, eu não estou entendendo assim, mas se é para eu parar, tu mostra de maneira clara, porque eu não estou entendendo, não. Mas, pois não. Aí quando eu caí, que eu vi tava com a mão quebrada, eu vi meu pé tava, uma posição tava bem feia, o meu pé. Eu olhei assim, respirando, olhei para o lado e disse, tá, estou vivo. Eu disse, tá bom, Senhor, eu entendi que o meu ministério, primeiramente, é meus filhos. Vou primeiro faturar nota, para depois, quem sabe, um dia. E aí eu acabei tendo que voltar, não consegui terminar o curso de teologia que eu estava fazendo lá, mas vim com uma bagagem para poder usar na minha comunidade. Né? E como é que foi em relação aos teus filhos? Aceitaram tranquilos, irem para lá? Não tinha muito o que aceitar pela idade, né? Era mais aquela coisa meio birrenta, né? Às vezes não queria ir. Foi um período tão diferente, Eduardo, que eles hoje ainda têm saudade eles tinham 4 e 2 anos, era uma vida bem diferente. Primeiro que o lifestyle lá é completamente diferente, sem muro, sem nada, é dentro de uma comunidade, então é verde para tudo que é lado. É como você está em Guaramiranga todos os dias. Né, E isso com certeza moldou a mente deles, o caráter deles. Sim, eles aprenderam muito, né? Voltando para a nossa trajetória, então eu volto para o mercado imobiliário. Só que eu volto para o mercado imobiliário quando eu voltei, em 2008, e aí foi 2009, na verdade. O mercado estava em ebulição, que era o momento... O boom mesmo, o boom do mercado. A sensação que eu tinha, como eu tinha passado um ano dentro de uma bolha, era mais ou menos como se eu chegasse num parque de diversão e visse todo mundo, sabe aquele chapéu mexicano, todo mundo rodando assim, ó, vum, 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 e eu do lado de fora assim, eu quero entrar ou não quero entrar? Acho que não quero entrar, não. Estou afim de entrar aí dentro, não. Porque realmente estava todo mundo muito acelerado, o mercado estava acelerado, e eu estava em outra rotação. Eu estava numa rotação completamente diferente. Quem entrou num retiro de um ano. Mas aí eu comecei a ficar dividido ali, aí eu fui, parte do meu tempo, eu fui realmente me dedicar a serviço na igreja. Naquela época eu servia muito mais do que eu sirvo hoje, lamentavelmente, e trabalhando no mercado imobiliário. Então eu passei esses últimos anos, digamos assim, dividido entre, pelo menos até os últimos 6 anos para trás, desde que eu cheguei, foi trabalhando no mercado imobiliário, fazendo o que eu já vinha fazendo, mas fui tentando outras possibilidades, como construir, que eu também construí no Eusébio. E aí a vida seguiu, servindo na igreja e trabalhando no mercado imobiliário. E aí acontece o evento do impeachment da Dilma, que foi a nossa bolha, na verdade, o nosso crash foi nessa época, não foi em 2008, que foi lá nos Estados Unidos. A gente estava bombando. Quando foi em 2015, foi que o mercado começou a cair, né? Que foi o impeachment da Dilma. Isso mesmo. E aí o mercado começou realmente Aí eu comecei a sentir a dificuldade, e foi quando eu percebi que eu e a Suzana, na verdade, a gente sempre os dois estavam dentro do mercado imobiliário. É uma coisa lógica, mas você só pensa 2 vezes depois quando você vê a dificuldade. Eu na entrada, ela na saída, porque ela trabalha com design de interiores. Então, até 2015, 2016, que foi ruim para mim, eu trabalhava muito com terreno. E quando eu chegava para as construtoras, para poder oferecer as oportunidades, os construtores que me conhecem chegavam assim, Marcelão, deixa eu dizer uma coisa para tu, volta daqui a 4 anos, porque a quantidade do estoque que está aí, a quantidade de imóvel que a gente tem para vender, nada de lançamento tão cedo. Mas o escritório da Suzana estava crescendo ainda muito, porque ainda tinha as entregas para fazer. Então, no ano seguinte, inclusive, o escritório da Suzana cresceu muito, cresceu uns 30%. Eu já tinha guardado um dinheiro ali por conta das vendas das casas.
E aí eu disse, não, chegou uma hora de eu empreender. Aí foi quando eu, juntamente com um grande amigo meu, o Roberto, eu chamo de Toelho, na verdade, né? Ele o grande Toelho, a gente conversando, a gente sempre trocou um grande amigo que apareceu depois dessa fase aí, muito feliz pela vida dele na minha. É um cara que ajuda bastante, gosta de ajudar os outros. E a gente hoje tem uma grande amizade. E naquela época que eu estava meio incerto o que fazer, a gente junto começou a ver possibilidades, e uma delas foi a possibilidade de criar um espaço extra para quem não tem dentro dos apartamentos. E eu, como corretor, eu percebia realmente isso, né? Eu via que a Suzana, quando você chega no escritório da gente para poder fazer um projeto, você se planeja para a sua vida do jeito que ela está ali. É como se fosse uma fotografia. Mas a vida da gente não é uma fotografia, ela segue e as coisas chegam. Então, sempre falta espaço. Óbvio que você tem que estar preocupado ali de não ser acumulador. Mas o básico falta. O canto para mala, o canto para as coisas de criança, as ferramentas. Essas coisas são difíceis, até se você estiver contratando um arquiteto para fazer o seu apartamento. É verdade. Vou botar mala onde? Mala de viagem, que é grande, é difícil pra caramba. Árvore de Natal é o número 1, que é a maior procura. Então, toda essa tralha aí, eu percebia que ela é jogada na garagem. Porque, com o tempo, eu comecei a perceber, e esse inclusive é um do discurso da gente, do que a gente vai falar agora, que é a fase do empreendedorismo com a Parking Box, é que a razão pela qual a gente se derrama para a garagem, as coisas se derramam para a garagem, é porque, na verdade, eu quero o meu ambiente organizado. Eu quero a minha casa organizada. Eu não quero ver bagunça. Logo, eu quero que saia da minha vista. Aí, no dia eu vou mandar mas vou botar isso aonde? Bota lá na garagem. Aquela percepção de que garagem é garagem, não é de ninguém. E eu entendo, e você sabe disso, você que está no mercado. Garagem, isso aqui é um ponto que exatamente esse é a maior educação que eu tenho tentado fazer com os moradores. Gente, garagem é um equipamento do seu condomínio que deve ser valorizado tanto quanto a piscina, o hall, a academia ou qualquer outro. Diga se não é verdade. Você leva um cliente para ver um apartamento. Quando ele desce do carro, qual é a primeira coisa que ele olha? A fachada. Ele olha a fachada. Ele desce lá fora. Não, é porque na minha cabeça descendo do na apartamento. Garagem. Do apartamento. Mas o cliente que vai comprar, ele não entrou ainda no prédio. Ele olha para a fachada. Ele olha para a fachada por quê? Porque ele quer saber se o investimento que ele vai fazer está sendo bem investido. É um investimento que ele está fazendo. Então ele olha como é que está o nível de acabamento do prédio, o nível de organização, o nível de limpeza, se os equipamentos que tem lá estão organizados, se a academia está funcionando, se a piscina está funcionando. Aí tu imagina que depois que ele vai, olha o apartamento, gostou do apartamento, gostou das áreas comuns, ele que eu quero ver a garagem. Aí ele vê um muquifo. Ele vê um verdadeiro depósito coletivo. Depósito de bicicleta, de carrinho de criança, de tralha. De pneu, pois é. Caixa. O primeiro pensamento que passa na cabeça dele é assim, cara, se o que eu posso ver é desorganizado desse jeito, como é que está as contas desse condomínio? Como é que está a caixa d'água desse condomínio? Que eu não posso ver. O nível de manutenção do elevador. E gera uma sensação desagradável ambiente desorganizado. Então, Perfeito. mesmo que você encoste lá as suas coisas achando que está sendo bom para você, na hora que você vai vender, você passeia com o cliente por todo o prédio, você encanta o cliente, está encantadíssimo. Quando ele desce, que ele vê aquela bagunça, ele já cria aquele nojinho ali daquela confusão que ele está vendo. E eu utilizo isso, inclusive, na apresentação, falando do guarda-volumes. Deixa eu só voltar um pouquinho, porque a gente entrou aqui no conceito e eu não falei o que era. Então, eu empreendi a ideia foi, eu desenvolvi um guarda-volumes focado em condomínio, focado nas garagens de condomínio. A tentativa é dar espaço extra para quem precisa, ser uma ferramenta de padronização e organização para o síndico, porque ele é o meu segundo cliente, e, por fim, dar valorização ao condomínio de quem não me compra. Então, eu sou, na verdade, um aliado, mesmo que você não venha me comprar um box, eu sou um aliado de ser o primeiro a querer botar ordem na sua garagem, que é o que vai trazer valorização para o seu bolso. A razão pela qual hoje, cada 10 condomínios que a gente visita, a gente é aprovado em 9, é porque quando a gente entra, as pessoas percebem que a gente não é uma empresa que vende guarda-volumes. A gente é uma empresa de serviço, que a gente cria o regramento de uso de box na garagem,
a gente entrega o que a gente chama de estudo de viabilidade, fica regrado para onde pode ir box ou não, porque o prédio não nasceu pensando em ter box, então eu tenho que me preocupar com todas as possibilidades técnicas, eu tenho que me adequar à arquitetura do prédio, ou seja, eu me preocupo com sprinkler, eu me preocupo com ventilação, com iluminação, se o cara bota o guarda-volumes e o outro vai abrir a porta. Então, tudo isso a gente faz dentro de um serviço que é dado, fica regrado, e uma vez regrado, pode ser que mude o síndico, muda o morador, a regra está estabelecida. Então, do mesmo jeito que tem regra de como um iFood entrar no seu apartamento, ou então regra de uso de academia, regra para tudo, a partir de agora, a gente tem regra de guarda-volumes. Tá. Isso leva à possibilidade do depósito que muita gente não tem. E aí, antes da gente continuar nesse assunto, que é importante para condomínios, eu vou aproveitar que a gente vai falar sobre condomínios para falar do nosso patrocinador que leva a solução de filtragem também para condomínios. Isso mesmo. Nós temos uma ótima solução para os condomínios de tratamento de água e também ajuda na redução do valor da conta da água. Você vai ter água tratada em toda a torneira da sua casa, na área de lazer, na sua piscina. E entre em contato com a gente para poder saber um pouco mais sobre essa prestação de serviço que é maravilhosa. E também, um parêntese aqui, você que trabalha com alto padrão também, lá na loja dos filtros, tem 2 produtos sensacionais que eu sempre digo aqui para os corretores. Quando a gente faz uma venda, a gente faz uma cesta, faz alguma coisa assim para o cliente, e o cliente vai tomar aquele café da manhã e vai lembrar de você. Beleza, depois tchau. Mas existe o filtro de chuveiro para quem é loura e existe o Ultramax, que são produtos de filtragem que leva uma água mais alcalina, ionizada, magnetizada, que é muito diferente dos filtros que nós temos no mercado. É diferenciado mesmo. Tira o gosto do cloro, a água. Rapaz, você consegue perceber a diferença. Nós temos em casa, então a gente sabe o que a gente está falando. Sabe o que a gente está falando. E o filtro de chuveiro, não só para quem tem cabelo quimicamente tratado, né? Um loiro, uma progressiva, um descolorido, um ruivo que sai muito fácil a tinta do cabelo, também é muito bom para bebês, porque ele tira 75% do cloro e também todos os metais pesados, o que deixa uma água muito mais limpa para o seu bebê tomar banho. E aí eu sempre dou a dica, o corretor que vende um apartamento imóvel, o filtro não é caro, o filtro de chuveiro, hoje, na data desse vídeo, está a R$ 65 em 3 vezes no cartão de crédito. Instalado. Instalado. O filtro de chuveiro. E tem o Ultramax também, que esse já tem um valor mais agregado, porque ele é o melhor do mercado. Então, você instalar um filtro desse para o seu cliente, você vende um apartamento aí de R$1 milhão, R$1,5 milhão, você dá de presente um filtro desse, meu amigo, nunca mais o cliente vai esquecer de você. Ele vai beber água todos os dias lembrando de ti. E o nosso próximo patrocinador vai ser a deixa, inclusive, para o Neto trazer um cafezinho pra gente. Café da Xerimbão Lago Jacareí. Xerimbão, que é uma franquia de café mineira, de café de altíssimo padrão de qualidade, de torra. Rapaz, eu provei o café aqui e eu fiquei impressionado. Acho que é bom mesmo. É bom, mas bom mesmo é só a do Lago Jacareí. Bom. Obrigada, Neto. Então procure lá, Xerimbão Lago Jacareí. Olha aí. E falando em solução para condomínio, voltamos aqui. Perfeitamente. Aí hoje a gente entrega essa solução, que é o guarda-volumes, e aí foi aí que eu entrei, dei uma pausa, eu não saí do mercado imobiliário, mas eu tomei a decisão que naquele momento eu ia investir 4, 5 anos no mercado ali para desenvolver essa startup, que não deixa de ser hoje uma startup. Então, a gente está hoje em 100 condomínios já homologados, a gente passa a ser a empresa homologada de fornecimento do equipamento. Aí eu coloquei finalmente a minha expertise de querer ser arquiteto no design. Eu fui enxerida, eu desenhei o meu box. Olha aí, 20 anos depois. Mas saiu, né? Como eu gosto de design, eu fui para dentro do mercado de aço para entender como é que funcionava. Desenhei o box. Uma vez desenhado, patenteamos o produto. Então hoje o produto a gente tem um design patenteado. E a gente abriu uma linha exclusiva dentro de uma indústria que fabrica armários de aço, né? E aí hoje a gente tem o produto Parking Box, né? Aí eu percebi que o meu negócio
inclusive durante esse período de 5 anos que a gente trabalhou, agora o produto está funcionando, e aí eu comecei de novo a acelerar no mercado imobiliário, mas agora ali do lado com a startup, a startup funcionando. E então, como é que funciona no caso, como a gente estava falando antes aqui, eu pedi para você esperar para responder aqui para o pessoal. No caso da gente, que as vagas são paralelas, mas atrás são outras vagas, né? Não tem a parede. Porque o que eu vi geralmente, o pessoal faz os armários encostados assim nas paredes. Como é que funcionaria no caso lá da minha vaga? A gente, na verdade, o box ele é único. A gente não trabalha com um produto confeccionado para a sua vaga. Eu tenho um produto padrão. Hoje é uma linha industrial, como eu tenho uma geladeira ou um fogão, certo? O que acontece é a forma como eu estaciono ele. É a forma como está o estudo de viabilidade. Então, a intenção da gente, quando a gente faz o estudo de viabilidade, é procurar dar pelo menos um box para cada morador. Mas é errado o morador pensar que eu estou ali para atender somente a demanda dele. Eu faço o estudo de viabilidade para quê? Para diminuir o nível de desorganização da garagem, tentando dar um box para cada um. Por que, como assim, Marcelo? Tentando? Porque o prédio não nasceu sendo pensado em ter guarda-volumes. Eu tenho que me adequar à atual arquitetura. Então, tem vagas que realmente, infelizmente, eu não consigo. Mas, geralmente, essas vagas estão mais ligadas a próximo de elevador, próximo de um equipamento técnico como um sprinkler, ou então próximo a um shaft, a gente não coloca. Mas como eu passo a estudar todo o estacionamento, eu sempre encontro soluções para aqueles caras que não podem ir da vaga. Então, respondendo a sua pergunta, só fechando, respondendo a sua pergunta, eu consigo, dentro da garagem, organizar de tal forma e deixar registrado nesse nosso documento, nesse estudo de viabilidade. Então, a gente consegue colocar dentro do estudo de viabilidade regrado para onde vai o seu equipamento. Então, essa sua pergunta é muito específica. Marcelo, eu tenho vagas e eu não consigo usar o box na frente, porque o box da gente, eu não consigo botar o box alto. A gente vai trabalhar com um box baixo ou o box duplo. Então, a forma como eu paro o box é que faz a diferença. No caso lá estou usando a minha vaga como exemplo, referência. Porque, enfim, é a vaga que eu uso e também, quem sabe, a gente não faça um negócio aí em breve. Com certeza, vamos então, botar o box lá. Por enquanto, a gente tem muito espaço lá em casa, somos só nós dois e a cachorra, e a dependência é o nosso depósito. Mas, futuramente, quando vierem os filhos, a gente vai precisar de espaço. Eu estava olhando lá no site, e aí é por isso que eu estou te perguntando. Eu vi que tem um que é alto. Meu carro ele é grande e é sedã. Uhum. Então, eu não consigo colocar um box alto, porque o carro, mesmo que eu encoste aqui, ele já fica fora da vaga. Então, não conseguiria deixar ele de uma forma que eu conseguisse abrir ou me movimentar. Aí eu vi que tem um alto, que daria para a traseira do carro entrar assim por baixo. Isso. As pessoas querem conhecer o produto, entra no parkingbox.com.br, é o site da gente. Vai estar na descrição aqui do vídeo. Pronto. Lá é o site que fala do produto Parking Box. Eu vou entrar aqui para o... Tá. Tô curiosa. O produto Parking Box é esse. O Parking Box hoje, à medida que esse tempo foi passando, eu percebi que o meu core business, o negócio principal, não é o Parking Box. Parking Box, eu comecei com o nome Parking Box. Mas eu percebi que o meu negócio está todo focado em solução de espaço. Então, na verdade, hoje a Parking Box é um produto da Espaço Soluções. Se você entrar Espaço Soluções com X, depois tu bota lá o link também lá, e o Instagram da gente é @Espaço Solução. Vai estar tudo na descrição, o site e os Instagrams também. Você vai perceber que a gente até botou um e-commerce focado em produtos para ganhar espaço dentro de casa, que não necessariamente é só na garagem. A gente percebeu que a gente poderia entrar no condomínio não só pela garagem, mas também com produtos que ganham espaço. Pequenos, desde que caixas que se fecham. Houve uma época na pandemia que eu cheguei a desenhar que eu batizei de home box. Esse é o Parking Box. Esse foi o que eu vi. Eu desenhei uma escrivaninha retrátil, porque muita gente na pandemia veio para estudar todo mundo na sala de jantar. E eu percebi que as pessoas queriam ter o seu canto organizado, a casa ficava um caos, inclusive ficou lá em casa. Aí eu desenhei um equipamentozinho que era uma escrivaninha, que ela era retrátil, plug and play, que já tinha luminária, já vinha com a tomada, você guardava o seu computador e praticamente você não percebia que aquilo ali era uma escrivaninha. Ou seja, ganho de espaço. Mas eu
apenas comecei a espaço o e-commerce, mas não tracionei. A loja está lá montada. O que realmente eu tenho hoje que traciona é o Parking Box. Então, hoje a pessoa querendo comprar um Parking Box, ela vai lá no site, entra em contato comigo. Os condomínios homologados, os quais eu consigo entregar o estudo de viabilidade, eu passo a ser a empresa que é fornecedora, aí os moradores têm uma condição completamente diferenciada do que está no site. E aí é onde está realmente a parceria. A Parking Box, ela se debruça sobre o condomínio, fazendo o estudo de viabilidade. A gente não cobra por isso, né? O condomínio não tem nenhum custo com isso, mas em compensação, como eu preciso de pista, eu preciso de volume, a gente pede que a gente seja a empresa que fornece o equipamento para lá. Só que o nosso equipamento acaba sendo muito viável. Então, resumindo, a gente entrega espaço para quem precisa, a gente passa a ser uma ferramenta de padronização e organização para o síndico, a gente é um aliado dele, e por fim, a gente oferece a todos os moradores que nunca vão me comprar um box, um parceiro para deixar a garagem dele organizada, ou seja, valorização para o bolso dele. Então, hoje, o nosso negócio da Parking Box é esse. Óbvio, como eu estou no mercado imobiliário, acabo que tem sinergia o negócio. Porque como eu estou em 100 condomínios, então eu tenho uma sinergia muito boa com os administradores, com os síndicos, com os moradores que me compraram o Parking Box. Então, tenho moradores e amigos que, Marcelo, estou querendo vender meu imóvel, tal, sabem que eu sou corretor, sabem que a gente trabalha no mercado. Acaba que uma coisa ajuda a outra, apesar de que são duas frentes de negócio bem definidas, bem diferenciadas. E a minha dúvida era se o condomínio compra ou é cada morador que Cada compra? morador. Cada morador, porque né? vão ter algumas vagas que não vão conseguir colocar, né? A gente eu vou falar isso porque eu estou num momento ainda de análise, mas a gente está exatamente pivotando o negócio para locação agora. Porque antes ela é compra, mas eu estou buscando fazer um estudo de viabilidade para ver se a gente consegue trazer essa operação para locação. Aí com isso eu vou conseguir atender o morador que mora alugado, por exemplo, que não quer adquirir o equipamento. Apesar de que o equipamento ele não é instalado na garagem. Eu não furo nada na parede do cara, ele só é descansado lá. Eu tenho moradores que recentemente mudam de apartamento e carregam o box e levam para o outro canto. Né? A única coisa que eu digo é assim, ó, você leva para onde você quiser, porque o box é seu, mas me leva junto para a gente aprovar lá. Né? Porque aí a gente vai, aprova, e tem acontecido isso recentemente, até não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes, são várias vezes essa mudança aí. Aliás, as pessoas até usam o equipamento como diz assim, argumentação de venda. Só, meu apartamento, estou vendendo meu apartamento, mas fica com guarda-volumes aí, que já tem um espaço a mais. Todas as pessoas que compram um apartamento que já tem parking box ou compram um apartamento que já nós estamos homologados, ele sempre tem a metragem mais 1,5 m cúbico a mais para colocar de tralha. Então, se o seu apartamento é 100 metros quadrados, mas fomos homologados, então esse apartamento, na verdade, tem a possibilidade de ser 101,5, porque você tem ali o velho depósito privado que antes não tinha, entendeu? Então, passa a ser um acessório muito interessante para o teu dia a dia. Porque lá vai exatamente aquelas coisas que são chatas de guardar. Você falou de seu quarto, você tem seu quarto hoje que você não tem menino, mas se você tiver um hobby, como por exemplo pedal, se você gostasse de pescaria, como eu gosto, quiser pescar, a gente pesca um dia, ou qualquer outro, ou surf, ou kite, ficar levando as coisas para cima e para baixo é um saco. Agora quando tá ali na tua vaga... E às vezes nem cabe na casa. Não cabe. Exatamente. Prancha, né? A pipa, é complicado mesmo. Exatamente. Outra coisa que eu achei interessante em relação a essa solução é porque hoje a gente está migrando para apartamentos cada vez mais compactos. A gente é um pouco velha guarda da cabeça em relação a isso, a gente prefere um apartamento um pouco mais antigo e maior. Mas a realidade da maioria das pessoas é diminuir o tamanho do apartamento. Então, cada espaço pensado é um facilitador. Essa tua outra empresa, que é a Espaço... A Espaço é a mesma da Parking Box, porque o Parking Box é um produto. Certo. A Espaço, a tua ideia, porque estava falando, né, de que criou ali a escrivaninha, que é modular e tudo mais. A gente vê que hoje está crescendo, por exemplo, o J Smart, da J Simões. Exato. E lá em São Paulo você tem muitos apartamentos modulares. Tu pensa em seguir por esse caminho? Não, eu hoje penso em seguir não exatamente nessa área do e-commerce. Hoje eu tenho uma plataforma, tenho uma ideia, mas eu percebi, Eduardo, que
eu tenho que focar no meu nicho, porque senão eu começo a dispersar muita energia. Hoje, só o fato de já ser empreendedor em um negócio, ele já me demanda uma certa energia que, inclusive, a gente está hoje no momento de pivotada e já procurando um sócio que venha a entrar dentro do processo com a gente, em que possa incorporar não só o funding, mas o smart money, né? Ou seja, o conhecimento para a gente escalar esse negócio. Eu tenho demandas hoje para outros estados, mas eu não fui ainda para outros estados porque eu ainda tenho que terminar essa operação aqui dentro. Sozinho eu não vou conseguir, porque o meu negócio, da onde eu sobrevivo mesmo, é do mercado imobiliário. Esse negócio que eu fiz, isso aqui, né, para mim é uma aposentadoria. É um negócio que hoje está funcionando, ele está em pé, ele deixa uma margem muito boa de rentabilidade, mas ele demanda energia. Se ele escala e ele tem um volume maior, ele é um senhor negócio. Mas como é uma startup, então ele ainda é bebê. Né? Apesar de que a gente hoje já tem uma presença muito forte no mercado. Hoje tem muita gente que me liga já dizendo assim, Marcelo, vem para cá que tu foi aprovado. Está aprovada a Parking Box aqui. Aí eu disse, mas vocês não deixaram nem eu falar. Disse, quem é você? Aí porque como a gente conversa com um cara que precisa de espaço, mas a primeira coisa que eu peço é para eu poder ir para a Assembleia, porque a gente é aprovado em Assembleia. Se vocês, por exemplo, no condomínio de vocês quisessem, Marcelo, eu quero botar um box lá, a primeira coisa que eu vou te dizer, eu não boto. Aí, mas como, você não quer me vender? Eu disse, não, é porque tu vai ser multado. A regra não permite. Então, na verdade, o nosso negócio ele começa com a viabilidade para ser aprovado em condomínio e tem os prós e os contras, e isso a gente fala, né, explica direitinho. Mas uma vez que faz sentido para o condomínio, aí o cara, vem, a gente quer você aqui. E é o que tem acontecido. Então, para minha felicidade, hoje acontece já de eu ser aprovado sem a necessidade de a gente expor, porque já estamos conhecidos. E como eu disse, eu não estou entregando um produto. A gente realmente tem uma parceria muito forte com o condomínio. Né? A gente ajuda o condomínio nesse sentido. Isso demanda muita energia. No meu mercado imobiliário, como eu trabalho no alto padrão, o meu público ele demanda atenção. Eu costumo dizer que eu sou mais... Hoje em dia, eu me vejo mais como um conselheiro do que como corretor. Eu procuro educar cada vez mais o meu cliente. Aquele cliente, não sei se vocês já tiveram essa experiência, você faz um impulsionamento no teu Instagram para um determinado imóvel. Aí o cara pergunta, quanto é? Na lata, assim, né? Cara, esse cliente não é um cliente que está qualificado para que eu possa atendê-lo. Não porque tu é bonitão, tu é o melhor tu é o top das galáxias. Não. É porque esse cliente, ele, na verdade, ele está buscando preço, ele não está buscando valor, ele não quer ouvir. Provavelmente ele entende ou pensa que sabe já tudo. Ele quer tomar a própria decisão só dele. Então, eu sou só um informador de informação. Eu só mando um link para ele. Eu faço um pequeno descritivo para ele, do que é que eu posso ajudá-lo. Mas se ele não quiser, está aqui só a informação. Mas tem os caras que querem. O cara que diz assim, ó, eu posso te ajudar nisso, nisso e nisso. Se você quiser conversar, me diz aqui que eu te atendo. Não, a decisão de uma compra de um imóvel, ela é muito mais, principalmente num casal, ela é muito mais profunda do que o próprio casal entende. Eles muitas vezes não sabem nem por que não estão se entendendo. Primeiro que geralmente o cara é cartesiano. O homem é uma visão mais analítica. A mulher é uma visão completamente emocional. A visão da mulher muitas vezes é no filho. A visão do cara é no preço. A visão da mulher é muito mais aberta, focado principalmente nos empecilhos, logística, como é que vai ser com cuidar de menino. O cara, às vezes, está focando muito mais o lazer dele. Eu quero minha churrasqueira, eu quero o jardim, eu quero o tamanho da varanda. É isso mesmo. Só isso já dá uma confusão. Aí, quando você senta diante dos dois e você tem essa oportunidade de conversar com os dois, você, com jeito, você já consegue ajudá-los a eles mesmos se entenderem. E de onde é que vem isso? Parte disso, a ajuda... Teve uma época, ou na verdade, a gente, por conta do conhecimento assim, na igreja, que a gente acaba, às vezes, ajudando certos casais, que a gente faz aconselhamento,
a gente entende um pouco comportamento, análise de comportamento, a gente vai fazendo a leitura das pessoas para ajudar nesse sentido. Cara, isso ajuda bastante, como é análise de comportamento, para o aconselhamento. Então, a decisão da compra do imóvel, quando tem um casal que a gente consegue trabalhar, o resultado é fantástico, porque fica os dois felizes, não tem briga, né? A turma ali, a gente acaba ajudando porque é muito mais fácil um cara que não tem nada a ver, dizer para ele que, ó, está acontecendo isso porque ela pensa assim, 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 assado, do que ela própria dizer. E o inverso é verdadeiro. Né? É exatamente isso. Então, quando ela escuta também o parecer de um homem que pensa assim, ó, ele está dizendo assim por causa disso, disso e disso, fica mais fácil ela entender também. E aí, essa equação dos interesses separados que vai convergir num ponto, os dois, ali onde deve estar o imóvel da gente. É exatamente a combinação dos interesses comuns, entendendo ela, ou ele, ou o casal, de que o que está ali no meio, a gente não pode abrir mão. O que está fora, aquilo ali, eu vou ter que abrir mão em certo momento para poder tomar a minha decisão. Casais que são aconselhados, por isso que eu digo que eu sou mais como um conselheiro do que como um corretor. O corretor tem a tendência, geralmente, de oferecer muito. Oferece, empurra. E aí, daqui a pouco, ela não sabe de onde é que está. As pessoas não sabem de onde está vindo a informação. Está com o WhatsApp lotado. E é por isso que quando a gente pergunta... Causa confusão na cabeça do cliente. Ele lembra da sala de um, da cozinha do outro. E é por isso que quando você diz oi pro cara, aí o cara pergunta preço. O cara não sabe nem o que foi que ele perguntou. Então, a confusão está feita. Então, só isso aí demanda muita energia. Não dá para conciliar com os dois. Então, hoje eu estou num momento exatamente de 20% do meu tempo. Já está rodando esse negócio, ele está ali no parking box. E o resto realmente é no mercado imobiliário, que é onde eu tenho a maior experiência. Né? Então, nós estamos aqui há mais de 20 anos no mercado. Então, é por aí que eu estou caminhando nessas duas... E atualmente, para a gente caminhar aqui para o final, porque infelizmente a gente tem um tempo limitado, como é que está a tua carreira no mercado imobiliário? Atendendo alto padrão, apartamento, está especializado em alguma região específica ou imóveis acima de alguma coisa? Eu continuo trabalhando nessa parte de desenvolvimento de produto, eu adoro trabalhar com terreno. O fato de eu ter dedicado parte da minha vida ali ao parking box, obviamente me desacelerou um pouco, né? Mas foi algo pensado, foi uma decisão tomada. Mas eu gosto muito do terreno, mas o terreno ele não é o foco principal. Porque até venda de terreno, você não sobrevive de venda de terreno. Terreno é o extra. A não ser que você esteja realmente muito nichado e você já tenha muitos anos de carreira focando só nisso. Eu conheço alguns corretores que trabalham só com isso, nada de errado. Eu, particularmente, não. Eu tenho vamos dizer assim, o meu foco é no alto padrão, e é no alto padrão associado ao fato de eu ter sinergia com a Suzana. A Suzana está no médio alto padrão, eu diria mais alto padrão do que no médio. A Suzana atende esse cliente. Então, é muito comum a gente estar trabalhando ali. Eu ou faço a venda, ela às vezes pega projeto, ou às vezes ela tem um projeto e ela indica um cliente. Né? Então, esse mercado, que é um outro ponto que a gente precisa até definir o que é alto padrão hoje em dia, porque qualquer imóvel de 1 milhão diz que é alto padrão e, na minha opinião, não necessariamente é. Ele está mais ligado a conceito, porque um imóvel, para mim, às vezes, de R$900 mil, com conceito, sendo um estúdio top, ele é alto padrão. Sim, o mesmo compacto. O mesmo compacto, né? Mas eu estou mais focado nesse target aí, se a gente for definir como alto padrão, talvez de 1 a 3 é o que eu tenho trabalhado, porque também está dentro do próximo ali da Suzana, e eu tenho procurado trabalhar muito também dentro da minha área de atuação da Parking Box. Porque me ajuda. Como a Parking Box hoje está muito focada, Meireles, Aldeota, Guararapes e Cocó, que o meu cliente está ali, chega até alguma coisa de Barra de Fátima. Então, eu sempre estou nessa área ali. Então, e como eu moro no Cocó, aí eu gosto de trabalhar muito com Cocó, porque o Cocó eu acho um local fantástico para morar, devido ao fato da gentileza urbana, o fato de estar ali do lado do parque. Então, eu tenho focado meus esforços ali. Então, esse é o meu foco hoje. Show de bola. Meu amigo, muito obrigado, foi muito bom o papo. Foi show. A gente eu agradeço. Não consegue se estender muito mais, mas é para ficar o
o volte sempre. Perfeitamente. Obrigado por ter vindo. Foi Fico muito bom. feliz pela oportunidade de E conhecer. foi muito bom saber que alguém tirou um ano sabático. Eu vou me programar para isso na minha vida. E eu achei legal porque não foi bem um ano sabático, foi bem programado, Foi bem um ano programado voltado a e estudos. com um objetivo, e não, vou ficar aqui do nada, sem fazer nada, né? E voltado a estudo teológico, achei bem bacana mesmo a sua, muito a bacana. sua Fico feliz história. aí, foi a obra dele. Com certeza, ficamos muito felizes com a sua presença. E você que assistiu a gente até agora, como sempre, volte que a casa é sua, é minha, é sua, é de vocês, é de todos nós. Abraço. Mas deixa o like, toda vida a gente esquece. Deixa o like, a comenta, gente sempre compartilha. esquece. E compartilha, hein?